Olá, queridos alunos. Então, hoje nós estamos aqui para conversar sobre os sólidos geométricos, na nossa aula 4 de geometria, e especialmente dois sólidos geométricos que nós vamos estudar esse ano, que são o prisma retangular reto e o cilindro. Esses dois sólidos, eles são muito importantes e eles fazem parte do nosso dia a dia. Se vocês observarem as embalagens que nós utilizamos, praticamente todas as embalagens elas possuem, então, essa forma geométrica do cilindro, né, que temos a base circular e um sólido de revolução, então ele gira ao retorno daquela base circular, e o prisma retangular reto, o paralelepípedo, nosso conhecido, né? E o cubo, que é uma particularidade de um paralelepípedo com as 6 faces iguais. Né? Falando em faces iguais, os sólidos geométricos, eles remontam da geometria muitos anos atrás, antes de Cristo. Inclusive, filósofo e matemático Platão, ele descobriu, né, os 5 sólidos geométricos regulares, quer dizer, em que as faces são todas iguais. Né? As arestas são do mesmo tamanho. Então, na natureza, nós temos 5 sólidos geométricos com essa característica. São poliedros formados por polígonos, né, regulares. E nós chamamos, então, esses sólidos de 5 sólidos de Platão. Os 5 sólidos de Platão, então, eles fazem referência, aí contando a parte da história, eles fazem referência aos 4 elementos da Terra e ao universo, que são 5. E eles acreditavam, então, que cada sólido estava relacionado com um elemento. Então, nós temos o tetraedro, que está relacionado ao fogo, né? O cubo, que seria a terra, o octaedro, o ar, o icosaedro, a água, e o dodecaedro seria, então, o universo. Eu convido vocês para que vocês façam uma pesquisa sobre os 5 sólidos de Platão, né? Esses poliedros regulares, né? E essa história da relação com o universo. Bom, os sólidos geométricos, então, que nós vamos estudar, que é o paralelepípedo retângulo e o cilindro, particularmente esses dois sólidos, este ano nós vamos estudar somente os dois. Então, eles têm algumas particularidades que vocês vão ver no material de apoio, porque um faz parte dos prismas e outro faz parte dos corpos redondos. Então, o cilindro faz parte da classificação dos corpos redondos e o paralelepípedo retângulo do prisma. E esses dois sólidos, eles têm algumas características, né, que nós vamos conversar sobre cada um deles. Bom, mas uma característica que nós vamos calcular é o volume deste sólido. Né? Então, muitas vezes há uma confusão com relação, e principalmente porque nós usamos essa associação com a embalagem, né, de nós associarmos o volume com a capacidade do sólido. E são coisas diferentes, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o volume deste sólido e outra coisa é a capacidade desse sólido. O volume desse sólido ele é dado em metros pelo sistema internacional, metros cúbicos pelo sistema internacional. Então, nós temos metros cúbicos, decímetros cúbicos e milímetros, milímetros, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. E a capacidade, ela é o volume que preenche aquele nosso sólido, né? Então, o volume de líquido, por exemplo, que enche uma latinha de Coca-Cola. Então, vocês pensem assim, uma latinha de 350 mililitros de Coca-Cola ou de, né, qualquer outro refrigerante,
nós temos 350 centímetros cúbicos de volume, porque é uma equivalência entre 1 centímetro cúbico e 1 milímetro, né? Então, nós temos 1 centímetro cúbico de volume e nós temos 1 mililitro de capacidade. Vocês têm em casa, se não tem, eu vou mostrar para vocês, é um copo medidor. Esse copo medidor, ele nos dá a capacidade desse sólido, né, em mililitros. Então, 250 mililitros. Embora eu possa calcular o volume deste sólido, porque este sólido é praticamente um cilindro com uma base circular, né? Então, eu tenho esse sólido, eu calculo o volume deste sólido. E vocês vejam que na medição aqui, ó, ele me dá a capacidade desse sólido. Aqui eu tenho 200 mililitros e aqui 350 mililitros. Correspondente a 200 mililitros corresponde a 200 centímetros cúbicos, 350 mililitros a 350 centímetros cúbicos. Vocês vejam que ele tem uma outra medição que é um pouco diferente, né? Se vocês olharem aqui eu tenho 200 gramas de farinha. É a capacidade desse sólido, por exemplo, de farinha, de 200 gramas de farinha. E aqui eu tenho 200 ml. Então, vocês vejam que a capacidade desse sólido, ela está ligada ao tipo de substância que eu tenho dentro dela. Então, isso é capacidade. Agora, o volume deste sólido, ele não muda, né? O volume dele não se altera. Agora, a capacidade dele de ser preenchido totalmente com um líquido ou ser preenchido, por exemplo, totalmente com farinha, são capacidades diferentes, né? Então, isso é que a gente tem que entender. Eu vou trazer para vocês então agora, né? Como a gente consegue calcular o volume destes sólidos, tá? Como que nós vamos calcular o volume destes sólidos? Bom, deixa eu apagar aqui. Então, aqui, né? Dos sólidos. O volume dos nossos sólidos. Bom, todo cálculo de volume de um sólido, tá? Seja um prisma ou um corpo redondo, ele é dado pela fórmula da área da base multiplicado pela altura. No caso do cilindro, dos dois corpos que nós vamos e do bloco, eu vou chamar de bloco retangular, tá? É o nosso paralelepípedo reto, né? Bom, esses dois sólidos geométricos, a fórmula do volume deles vai ser dado pela área da base vezes a altura. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê dessa nossa fórmula, tá? Bom, nós vamos entender então. Eu vou desenhar aqui para nós, né? Então, um bloco retangular. Primeiro, para mostrar para vocês assim algumas relações e algumas características do bloco retangular.
Então, assim, os cantos ou a união de duas arestas, tá? Eu vou chamar de vértices do meu bloco retangular. O que une os vértices, eu vou chamar, a gente chama? Eu não, né? A geometria chama de arestas. São as linhas que unem os meus vértices. E os lados, ou seja, os polígonos, a superfície que fecha esse meu sólido geométrico, eu vou chamar de face. Isso no nosso bloco retangular. Então, eu tenho arestas, vértices e face. Se vocês forem olhar aqui, esse meu bloco retangular, eu tenho o bloco retangular que é o cubo, que ele tem uma particularidade de ter todos os lados iguais. Bom, eu estou dizendo para vocês que o volume é a área da base vezes a altura. Então, eu vou ter que calcular primeiro a área da minha base. Eu sei calcular a área de um retângulo, eu sei calcular. Então, vocês primeiro, a área da base de um retângulo, né? Todo bloco retangular vai ter um retângulo como área da base. E vou multiplicar pela minha altura, né? O H que eu vou chamar de altura. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho esse bloco retangular, tá? E eu digo para vocês que essa minha aresta vale 2. Essa minha aresta aqui vale 5. E a altura vale 3. Então, vamos calcular primeiro a área da base. A área da base é um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo, 2 vezes 5. 10 unidades de área. Qual a minha altura? 3. Então, o volume desse meu paralelepípedo, ele é dado pela área da base, 10 unidades de área, vezes a altura, que é 3. Então, 3 vezes 10, 30 unidades de volume. Bom, por que eu falo unidades de volume? Unidades de área, eu vou ter sempre a unidade ao cubo. Então, a unidade de área ela vai ser metros ao quadrado, metros quadrados, centímetros quadrados, né? Milímetros quadrados, né? E por aí. E a unidade de volume? Bom, a unidade de volume ela vai ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, deixa eu voltar aqui, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, né? E etc. Então, é importante que vocês se atentem que a unidade de área ela vai ser dada sempre ao quadrado, né? E a unidade de volume sempre ao cubo. Né? Então, calculamos aqui o volume desse meu paralelepípedo reto, 30 unidades de volume, se fosse centímetros, 30 centímetros cúbicos, né? E as importantes características geométricas, que são as arestas, que é a linha que une os vértices, e a minha face,
que é o paralelo, a minha face é o polígono que fecha as arestas. No caso de um bloco retangular, todas as faces são retângulos. Todas as faces vão ser polígonos retangulares. Bom, agora vamos ao cilindro. Então, volume do cilindro. O cilindro, então, nós chamamos de corpo redondo. Ele não é um prisma, ele é um corpo redondo. O cilindro, ele é formado por uma base circular, duas bases circulares, né? Opa, que isso saiu muito feio isso aqui. Esse meu cilindro aqui tá terrível. Deixa eu tentar desenhar melhor assim. Agora sim. Tá? Então, esse é o meu cilindro, ele é um sólido de revolução, ele tem uma base circular. Bom, falei para vocês que o volume de todo sólido ele é calculado com a área da base vezes a altura. O volume do paralelepípedo reto, no caso nosso bloco retangular, e o cilindro. Ele é dado pela área da base vezes a altura. Esses dois sólidos que nós estamos trabalhando, o volume deles é dado por isso. Bom, eu sei que a área da base é o meu círculo, né? De um cilindro, a área da base é o meu círculo. Ora, aprendemos a calcular a área do círculo, né? A área do círculo é π vezes o R ao quadrado. Então, essa minha base aqui, ela na verdade é um círculo, né? Onde eu tenho um raio R, né? Então, a área desse círculo é πr ao quadrado. Ora, o volume é a área da base vezes a altura. A altura do meu cilindro, eu tenho, né, que é essa medida aqui. Então, o volume do meu cilindro vai ser dado por π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Área da base vezes a altura. Bom, vamos fazer então um exemplo que nem fizemos no nosso bloco retangular. Se o meu raio, se eu digo que o meu raio vale 2, né? E a minha altura vale 8. Né? Então, nós vamos dizer que a área da base, né? Como eu calcularia a área desse meu círculo? Né? A área seria π vezes 2 ao quadrado, ou 4π. E o volume? Bom, o volume vai ser dado, então, pela área da base, 4π vezes a altura, que vale 8. Então, o volume, 32π unidades de volume. Bom, se eu disser que aqui eu tenho 8 centímetros e meu raio é 2 centímetros, então meu volume, eu só não vou calcular aqui porque eu não sei, eu tenho que abrir a calculadora aqui. 32 vezes π centímetros ao cubo. E a área, então, seria 4π centímetros quadrados, né? Essa multiplicação eu vou fazer sabendo que o meu π, né, é o meu número π, que a gente já descobriu nas outras aulas, é 3,14. Então, eu tenho o volume do cilindro para vocês. Eu quero mostrar para vocês, então,
agora duas animações que eu trouxe para a gente entender bem direitinho essa parte do volume, né? Essa parte do volume para vocês. Então vejam aqui. Aqui eu tenho o volume de um cubo, né? Se eu mexer aqui, eu vou ter ó, o cubo. Eu vou deixar também esse aqui, o software que eu uso é o GeoGebra. Vou deixar esses dois links para vocês poderem, né, verificar o cálculo de volume e se apropriarem então dessa ferramenta aos pouquinhos. Vocês vejam que aqui eu tenho comprimento 2, largura 2, altura 2. O volume deste meu sólido seria área da base, 2 vezes 2, vezes a altura, vezes 2, né? 4 vezes 2, 8. Se eu contar aqui, quantos cubos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cubos. Vou fazer o meu comprimento valer 3. Então, área da base, 2 vezes 3, 6, vezes a altura, 12. O volume, então, desse meu bloco retangular, 12 unidades de volume. Vamos falar em metros para ficar mais, né? Então, 12 metros cúbicos. Se eu contar que cada quadradinho desse mede 1 metro, né? Então, eu vou ter 12 metros cúbicos, tá? Vamos mudar minha largura aqui para 3. Então, agora vocês vejam que eu tenho um bloco retangular de largura 3 metros, comprimento 3 metros e altura 2. Área da base, um lado vezes o outro. Então, 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. 18 metros cúbicos. Cada quadradinho desse valendo 1 metro cúbico, porque essa aresta vale 1, eu tenho 18 quadradinhos. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o volume, né, ele é calculado, ele se altera conforme eu modifico as minhas medidas, né? E o volume, ele é preenchido, né? Se vocês forem ver, preenchido por esses quadradinhos, vocês vão ver que o cálculo é absolutamente certo. Então, vamos ver aqui, ó, comprimento, 3. Opa, meu zoom aqui. Vamos diminuir aqui. Comprimento, 3. Né? Largura, 3. 9. E altura, 4. Qual é o meu volume? 36 metros cúbicos, né? Se eu contar quantos quadradinhos de 1 metro cúbico eu tenho aqui, são 36. Eu acho que dá bem para vocês, vou deixar o link para que vocês percebam que, claro que eu não vou ficar contando cubinhos, né? Eu vou fazer o meu cálculo, vocês imaginem aqui, eu pedi para vocês calcular o volume, então, desse bloco retangular, que eu tenho de comprimento são 8, né? De largura 10 e de altura 4. Então, eu quero que vocês calculem. Vocês vejam que é lógico que eu vou conseguir calcular o volume e vou determinar quantos cubos de 1 metro cúbico, se eu estou considerando a unidade aqui da minha aresta de 1 metro, né? Então, nós vamos verificar que o meu volume calculado é a quantidade de cubos que compõem esse bloco retangular. E eu calculo, então, o volume de qualquer bloco retangular fazendo a área da base pela altura. A área da base vai ser sempre lado, vezes a altura. Então, a gente vai ver uma animação explicando o volume do cilindro. No GeoGebra também eu vou deixar esse link disponível para que vocês possam se apropriar dessa ferramenta para interagir, então, com o volume do cilindro. Vocês vejam aqui que tem o cilindro tridimensional, né?
base circular. E aqui eu posso mexer no raio e na altura dele. A área da base ela é dada por π vezes o raio ao quadrado. Nós já vimos isso na nossa outra aula de geometria. Vocês vejam que conforme eu mudo o meu raio, né, a área da base ela vai sendo recalculada. E o meu volume também, porque o meu volume depende da área da base. 12,6 centímetros quadrados. A área da base vezes a altura, 3,2 centímetros. Ou 3, vamos colocar aqui 3 centímetros, a altura. Altura 3 centímetros. Né? 3 centímetros. Então, 37,7 centímetros cúbicos. Ou 37,7 mililitros, pela nossa relação entre volume e capacidade. Se eu colocar a altura em 1 centímetro, eu vou ver que eu tenho área da base 12,6 centímetros, volume 12,6 centímetros cúbicos, ou a capacidade de 12,6 mililitros. Então, vocês vejam que esse meu sólido geométrico, né, ele pode ter dimensões variadas entre a área da base, né, e a altura. A área da base, a superfície do meu círculo, né, delimitada pela minha circunferência, e que tem a ver com o raio, né, e o volume, que depende da área da base e da altura. Bom, eu queria deixar para vocês, então, esse esclarecimento sobre blocos retangulares e sobre cilindros. A gente tem no material de apoio, vocês têm a, a teoria um pouco resumida do que eu falei aqui, para que vocês possam consultar. E eu tenho duas propostas de atividades. A primeira proposta de atividades, então, é para que nós vejamos o que está na nossa volta de embalagens retangulares, de embalagens cilíndricas, né? Para que nós possamos fazer essa relação entre volume e capacidade. E a outra atividade, então, são de algumas questões que eu adaptei, só alguns apanhados de questões aí de pré-vestibular e do Enem, então, sobre o volume desses importantíssimos sólidos. Espero que tenham gostado, tá? Realizem a atividade, deem o retorno dessas atividades para que eu possa interagir com vocês. Podem me perguntar e espero que vocês tenham gostado e que vocês realizem as atividades e bom estudo. E até a próxima.